Uma vida empreendedora. A autobiografia do fundador da Amway, Javan Endel, escrita por ele mesmo. Para Beth, esposa e maior amiga, sua dedicação e constância foram a âncora que me manteve seguro quando ameaçado pelas tempestades da vida. Sua fé viva e amor eterno constituirão o legado que ela deixará aos nossos filhos e netos. Agradecimentos. Descobri que não é nada fácil reviver as memórias, as experiências pessoais e os fatos ocorridos em 73 anos de vida. Escrever foi um trabalho lento, tedioso, mas também pessoalmente gratificante. Esse livro jamais teria chegado à mesa do editor sem o apoio leal e firme de numerosos amigos, confidentes e colegas de trabalho. Sinto-me muito grato a Bill Nicholson, Billy Geoli e Cassie Vandergeen, cujos pedidos e estímulos me levaram a publicar finalmente história e as convicções de minha vida e, em especial, ao Dr. Luiz Tomates, que me encorajou ao longo de todo o caminho. O penoso trabalho de pesquisar em caixas, arquivos e videotapes acumulados em 50 anos, enfurnando coisas, coube a Sharon Sanford e nada mais justo do que lhe agradecer aqui a perseverança. Mas eu pecaria por omissão se deixasse de agradecer aos meus 4 filhos, Nan, Steve, Barb e Dave, pelas cuidadosas entrevistas que realizaram com numerosas pessoas para reunir dados que tanto me ajudaram a preencher claros em algumas de minhas recordações. De grande valor também foi o trabalho de mentor e orientador de Peter Klader, editor aposentado, que me guiou através da complexidade da preparação desse livro. Agradecimentos são devidos também a Lynn Kreiderman, editor associado da Zondervan, e a Lauren Holland, editora sênior da HarperCollins, por assistência e sugestões na preparação dos originais. Prefácio. Rich DeVos, cofundador da Amway Corporation. Sociedades empresariais do tipo que tive com Jay durante tantos anos são raras no mundo dos negócios. Numerosas sociedades são debilitadas por egoísmo, cobiça e deslealdade. Jay e eu, porém, construímos um relacionamento baseado em respeito e consideração mútuos. Nossa parceria fundamentou-se em sólida amizade e em uma herança religiosa comum. Nós nos compreendemos bem porque já nos havíamos observado em ambientes que nada tinham a ver com negócios. A confiança é mútua porque pais cristãos nos ensinaram honestidade e lealdade. Quando iniciamos negócios em nossa juventude, tivemos sucesso em algumas e fracassamos em outros, mas durante todas essas atividades, descobri os pontos fortes e fracos de Jay e ele os meus. Ao fundarmos a Amway em 1959, já havíamos desenvolvido um profundo respeito recíproco que até hoje perdura. Desde minha aposentadoria na Amway em 1992, os laços de amizade entre nós permanecem fortes como sempre. Quando tive problemas de saúde, ele esteve ao meu lado, dando-me ajuda e apoio. Meu respeito por ele aumentou ainda mais quando testemunhei sua generosidade para com a comunidade e a ajuda invariável e abnegada que dá à esposa, Beth, em seus problemas de saúde. Seu caráter moral e o amor pela comunidade em que vive e pela família tornaram-se mais evidentes do que nunca. A vida inteira de Jay tem sido um exemplo de harmonia entre perícia empresarial e conduta moral. Eis o motivo por que julgo esse livro tão importante. Poucas pessoas consideram a atividade empresarial como uma ocupação moralmente honrosa. De que maneira pode um empresário nos Estados Unidos, todo o mundo, conciliar vocação para negócio com deveres morais? O que pode empresário fazer para ajudar seus vizinhos, família e meio ambiente?
Jay e eu sempre acreditamos que a melhor maneira de aumentar o bem-estar no presente, cuidar de nossos filhos e reduzir a exploração excessiva dos recursos naturais consiste em estimular a livre empresa. Jay acredita sinceramente que a livre empresa é necessária ao progresso de qualquer nação e deu uma grande contribuição para propagar essa ideia em todo o mundo. Neste livro, ele revela algumas das lutas e triunfos do empresário em uma nação que, na maior parte, pouco acredita no ideal da livre empresa. A nação que se exime de proporcionar um ambiente de trabalho acolhedor aos empresários descobrirá que seu crescimento é prejudicado e que o povo definhará em uma economia estagnada. Os países que retiram os grilhões dos empresários e lhes permitem criar riqueza descobrirão que o bem-estar do povo subirá aos saltos ano após ano. Os distribuidores da Amway, quando iniciaram seus próprios negócios independentes, não são menos empreendedores do que Jay e eu fomos quando fundamos a Amway. Em cerca de 80 países e territórios, esses distribuidores trabalham como embaixadores da livre iniciativa. Em países não de todo cordiais com a livre empresa, essas pessoas estão contribuindo para revelar os verdadeiros benefícios desse sistema. Jay, sem a menor dúvida, serviu de exemplo do que é filantropia em nossa cidade natal, Grand Rapids, Michigan. Ao fazer generosas e frequentes doações, Jay tornou Grand Rapids um lugar melhor para viver, beneficiando todos os moradores da cidade. Dar para nós dois é uma tradição que legamos aos nossos filhos. A contribuição máxima de Jay na filantropia é o Van Andel Institute for Research and Education, que trará para a região oeste de Michigan a última palavra em pesquisas médicas. Os progressos obtidos pela medicina, graças ao apoio da Jay e Betty, poderão melhorar a vida de milhões de indivíduos, incluindo os que ainda não nasceram. Qualquer história da vida de Jay terá de incluir um grande volume de dados sobre a origem e o crescimento da Amway e sua transformação na empresa de produtos de consumo dos dias atuais, com um patrimônio de 7 bilhões de dólares. O objetivo de Jay com este livro, porém, não é contar a história da Amway no contexto de sua própria vida. Seus pensamentos e atividades estenderam-se por um espaço muito mais amplo do que a Amway. Ele se sente inteiramente à vontade conversando sobre economia, política, engenharia e estratégia empresarial, o que faz com inteligência, histórias cativantes e um irônico senso de humor. Graças a Deus por ter me dado um sócio como ele. Prefácio. Paul Harvey, comentarista do ABC Rádio News. Há meio século conheço Jay Van Andel como um gigante, mas tão modesto que temi que suas experiências emocionantes e inspiradoras jamais fossem devidamente relatadas. Finalmente, elas foram postas no papel e em suas próprias palavras. E que história elas formam! Era uma vez um estudante, Jay, que ofereceu a um colega de turma uma carona para a escola todos os dias no seu Ford modelo T em troca de 25 centes de gasolina por semana. Nesse dia, Jay Van Andel demonstrou pela primeira vez sua sagacidade como empresário. O nome do colega era Rich DeVos. Dessa grandiosa amizade nasceu a Amway. Jay Van Andel foi também confidente de alguns dos maiores chefes do estado do mundo. Ele poderia ter sido eleito ou nomeado para qualquer cargo público que escolhesse. Ninguém jamais amou tanto seu país como Jay,
mas ele escolheu a Amway. Nessas páginas, você, leitor, vai compartilhar do legado de seu imenso acervo de experiências. E o que é mais importante e mais oportuno, vai descobrir que um bom empresário pode ser um empresário bom. E precisamos de mais lembretes deste fato. Introdução. Estava ali, bem no meio da mesa, mas eu não conseguia pegá-la. Nenhum problema em imaginar meu braço estendendo-se pela curta distância até a travessa, a mão segurando-a e puxando a comida no jantar para mais perto. O corpo, porém, parecia preguiçoso, lento em me obedecer. Não sou mais jovem. Quando eu era, juntei-me a outro rapaz e resolvemos iniciar um negócio. Após alguns falsos começos, alguns bem-sucedidos, outros não, iniciamos um negócio no porão de nossas casas em Ada, Michigan, a alguns quilômetros a leste de Grand Rapids. A coisa funcionou suficientemente bem para levar os papas da Forbes e da Fortune a nos incluir na lista das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Tal como a maioria das histórias de sucesso, a minha está cheia de altos e baixos. Neste livro, vou falar sobre eles. Contarei que tentamos fundar uma companhia de serviços aéreos com aviões que apresentavam a tendência de ficar sem gasolina. Direi que concluímos que era melhor vender sabão do que pão. Acrescentarei que bolamos um plano que proporcionou uma vida melhor para os 3 milhões de distribuidores de nossos produtos em todo o mundo. E falarei sobre nossas lutas com o governo e a imprensa. Se você anda à procura de uma bala mágica, um macete infalível que o tornará milionário da noite para o dia, está procurando no lugar errado. Na verdade, vai ficar surpreso quando souber como cheguei aonde estou hoje. E isso teve muita coisa a ver com aquela travessa no meio da mesa. Por mais que tentasse, eu simplesmente não conseguia pegá-la. Na maioria dos dias, não tem muita importância os sintomas desse estado de frustração, mas este não era um desses dias. É um bocado embaraçoso, especialmente para uma pessoa que sempre levou uma vida ativa, atuante como eu. Uma das características universais do bom empresário é a capacidade de conseguir com que coisas sejam feitas, e ao longo de todos esses anos ajudei a transformar um bocado de coisas em realidade. O sucesso de nossa empresa permitiu a Rich e a mim construir instalações de pesquisas e manufatura que se estendem por cerca de 1,5 milhão de metros quadrados em 80 diferentes edifícios. Ajudamos a reconstruir o centro de nossa cidade com um novo hotel, museu, estágio, aquário e clínicas médicas, e patrocinamos numerosas atividades nos campos cultural e das belas artes. Menciono esses fatos não como bravata, mas para mostrar como me sentia frustrado por não conseguir pegar uma travessa de comida no meio da mesa. Por sorte, eu jantava no momento com um amigo íntimo que, notando minha luta e sem dizer palavra, empurrou a travessa para junto de mim. Com esse pequeno gesto, ele exemplificou um conceito empresarial profundo que Rich DeVos e eu praticamos desde o começo: trabalho de equipe. Nossa empresa não estaria onde se encontra hoje sem a ajuda de outras pessoas. De alguma maneira, Rich e eu sabíamos que precisávamos um do outro para ter sucesso. Na verdade, duvido que houvesse hoje um Amway se qualquer um de nós tivesse tentado criá-la sozinho. Logo que começamos, aprendemos que compartilhar oportunidades com outras pessoas que anseiam por sucesso na vida e não têm medo de um pouco de trabalho
é a maneira mais segura para chegar ao topo. Construímos uma empresa de produtos de consumo avaliada em 7 bilhões de dólares, com a colaboração de cidadãos ativos de cerca de 80 países e territórios ao redor do mundo. Uma das melhores equipes na história dos negócios internacionais. Este livro, porém, é mais do que a história da Amway. Muito já foi escrito sobre o sucesso excepcional de nossa empresa e das pessoas que, porque ela existe, hoje desfrutam de maior segurança financeira e uma sensação de realização pessoal. Embora eu vá contar um bocado de histórias que vocês jamais ouviram, este livro é realmente sobre ideias, sobre princípios que permitem o florescimento de empresas como a Amway. Se tudo que extrair desse livro for o conhecimento de minha vida e da história da Amway, você perdeu o essencial. Para mim, é muito menos importante que saiba o que fiz do que o motivo por que fiz. Embora seja, acima de tudo, um empresário, passei boa parte de meus anos em atividade política deste ou daquele tipo. Alguns diriam mesmo que, para ser um empresário bem-sucedido, é bom dar mais atenção à política. Convivi amigavelmente com príncipes e presidentes, sofri muito sob regras e regulamentos sem sentido e defendi impostos e tarifas alfandegárias mais baixos. Durante muitos anos, colaborei com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos e um desses anos fui presidente desse organismo. Acredito em mim, Washington não parece nada melhor quando vista de dentro. Acredite em mim, Washington não parece nada melhor quando vista de dentro. Mas não adianta choramingar. O que é motivo porque parte desse livro trata de minhas convicções políticas e da maneira como me esforcei para usar minha riqueza para dar sustentação a essas convicções na área política. Tenho também esperança de que permite de ler este livro, sabendo que a economia de mercado e moralidade se combinam muito bem. O sistema de livre iniciativa e a moral tradicional não estão em choque. Eles são inteiramente compatíveis. Pouco importa o que digam alguns críticos. Estou preocupado com a imagem pela qual empresas e líderes empresariais bem-sucedidos estão sendo conhecidos, principalmente por iniciativa de críticos com tendências esquerdistas, cuja ideologia prejudica sua objetividade. Muito embora qualquer um possa apresentar um bom argumento contra a livre empresa e o capitalismo, baseado em alguns exemplos isolados de excessos e ganância, o fato é que a maioria das empresas vitoriosas confia em valores tradicionais, tais como integridade, honestidade e compaixão, e dá de volta muito mais do que tira. Na verdade, os efeitos secundários das grandes fortunas são coisas que todos podem aproveitar livremente. O governo, com seus orçamentos colossais, jamais poderá substituir indivíduos dedicados ao trabalho, animados por intuitos benemerentes. Nenhum governo tem tanto contato com as necessidades de uma comunidade quanto um cidadão local. Nenhum governo tem a flexibilidade e a sensibilidade necessárias para atender a essas necessidades quanto às possuídas por um filantropo inteligente. Nenhum governo pode demonstrar fé autêntica em uma cidade ou inspirar pessoas como a generosidade privada. Mais importante que tudo, porém, o filantropo dá livremente
dá livremente seu dinheiro, não o dinheiro dos outros. Finalmente, preciso ser franco com vocês sobre a fonte de onde recebo minha maior ajuda, de meu relacionamento pessoal com Deus. Reconheço que religião pode ser assunto controverso e que nem todos acreditam nela como eu. Embora não seja escrevendo este livro para convertê-los ou criticar-lhes as crenças, não posso escrever um livro honesto sem mencionar minha fé e como ela moldou todas as decisões empresariais que tomei. Na verdade, à medida que passa o tempo, torno-me mais consciente na verdadeira origem de minha força. Nós humanos, especialmente aqueles entre nós que são empresários, resistem à dependência, achando que, de alguma maneira, poderemos encontrar nosso próprio caminho, cuidar de nossos interesses e manter nosso progresso sem a intervenção contínua de Deus em nossa vida. Por mais independente e autossuficiente que eu possa me sentir quando estou bem de saúde, minha empresa está florescendo e minha família tem conforto. Todas essas bênçãos vieram da mão de Deus. Ele pode resolver tirá-las de mim durante algum tempo e assim ensinar-me a amá-lo e nele confiar em minha fraqueza, pois somos sempre fracos e vulneráveis, mesmo quando pensamos que tudo corre às mil maravilhas. É importante lembrar isso, porque é através de nossa vulnerabilidade que Deus pode nos mostrar que sua força é a nossa força. Sabendo de minha intenção de escrever este livro, numerosos amigos sentiram-se curiosos. Queriam saber se seria uma história da Emily, um livro sobre minhas convicções políticas ou uma autobiografia. Ou seria um desses livros de autoajuda. Ou, quem sabe, um roteiro de viagem, ou um livro com pretensões à obra inspiradora. Na verdade, é tudo isso e mais alguma coisa, porque o que realmente quero fazer é contar uma história sobre o potencial de todo ser humano que tem a sorte de viver em liberdade, que está disposto a trabalhar para valer, que não teme o fracasso, que deixa que Deus o guie e que tem humildade suficiente para aceitar ajuda da mão amiga. Em suma, esta é uma história de sucesso autêntico. Sucesso talvez nem sempre termine em riqueza material, mas sempre trará felicidade e paz interior. Capítulo 1. A oportunidade chama. Tudo começou com uma falência. Meu avô trabalhava dia e noite para tentar manter abertas suas 3 lojas de bicicleta e oficina de ferreiro na cidade holandesa de Haarlem. Em 1909, porém, fechou relutantemente o negócio, sem saber bem o que fazer para sustentar a família. A irmã já emigrara para Chicago e, quando soube das dificuldades que ele enfrentava, insistiu em que viesse para a terra da oportunidade. E assim, em 1910, à idade de 50 anos, meu avô, Christian, pegou a esposa Elizabeth e os filhos James, meu pai, e Christian, e viajou para Chicago. A uma geração inteira de homens como meu avô, a América oferecia a oportunidade de melhorar a vida de suas famílias. Nos Estados Unidos, Christian arranjou emprego, pintando vagões dormitório em uma fábrica de Chicago. As condições de trabalho logo lhe criaram problemas de saúde, porém, e por esse motivo e por não conhecer bem a língua inglesa, passou para a agricultura. Meu pai, James, mais moço e mais adaptável, entrou no florescente negócio de automóveis. Em 1921, abriu uma revendedora de carros em Holland, Michigan, vendendo veículos Grey, Chevrolet e Internacional. 11 anos depois, associou-se a John
Flickman, outro holandês, e passou a vender Chrysler e Plymouth. Na verdade, se você deixa a estrada interestadual 96, dirigindo-se para o norte, vai ver um cartaz Van Endel and Flickman, ainda vendendo carros na Plainfield Avenue em Grand Rapids. Papai casou com Petronella Nelly van der Wald, nascida na cidade de Holland, Michigan. No dia 2 de junho de 1924, nasci no apartamento onde eles moravam nos altos da Cherry Inn, em Grand Rapids, que ainda existe. A maior parte de minhas recordações de infância gira em torno de nossa casa na Dixon Street, perto da Boston Square, na zona sudeste de Grand Rapids, para onde a família se mudou 4 anos depois. Nessa vizinhança residiam muitas famílias numerosas, com filhos ainda crianças, com quem eu podia brincar depois das aulas em todos os dias de folga, exceto em parte do sábado e no domingo inteiro. No sábado havia aulas de catecismo para crianças que, como eu, estavam sendo criadas na Igreja Cristã Reformada, uma seita protestante rigorosa que retroagia a João Calvino. Nos domingos, a igreja realizava 2 serviços religiosos e eu tinha que usar trajes domingueiros o dia todo, exigência esta que impedia jogos de futebol e bagunças nesse dia santo. Muitos de nós, garotos da Igreja Cristã Reformada, frequentávamos uma classe de escola dominical dirigida por uma rigorosa senhorita Gussens, onde aprendíamos os elementos essenciais da Igreja Reformada. 2 elementos característicos da Igreja Reformada eram ênfase na soberania de Deus e na responsabilidade do homem em viver fielmente de acordo com a palavra divina em todos os aspectos da vida. Relembrando esses tempos, eu diria que todas as minhas convicções políticas, econômicas e empresariais têm origem nesses 2 dogmas de educação religiosa que recebi. Fomos ensinados que ser cristãos implicava mais do que o comparecimento à igreja e à escola dominical. A condição de cristão exigia que o homem vivesse de acordo com os valores bíblicos de honestidade, generosidade e respeito pelos outros na vida diária. Lembro-me de ter achado certa vez 10 centes em um beco perto de casa. 10 centes eram um bocado de dinheiro naqueles tempos. E, em vista disso, contei à minha mãe o que havia achado. Ela me disse para ir de porta em porta pela rua perguntando se alguém havia perdido uma moedinha. Hoje pode parecer uma tolice fazer uma coisa dessas, mas em princípios da década de 1930 era grande o número de desempregados que sentiriam falta de 10 cents. Para minha mãe, havia também aí uma oportunidade de me ensinar a importância de respeitar a propriedade alheia. Aconteceu que não encontrei ninguém que tivesse perdido aquele dinheiro e, em vista disso, tive a permissão para ficar com ele. Meus pais eram crentes devotos e dirigiam nossa casa de acordo com os altos padrões de moralidade. Meu pai, segundo a boa tradição holandesa, considerava o trabalho como o dever do cristão. Consertava e vendia carros para sustentar a família e glorificar a Deus. Fomos ensinados que até na maneira como desempenhamos nosso trabalho, colocamos em prática nossa fé cristã. As pressões de dirigir um negócio em uma economia em depressão mantinham meu pai afastado de casa durante grande parte do tempo, embora por seu exemplo e trabalho, ele me estimulasse a usar minha fé em todas as áreas da vida.
Herdei do meu pai grande parte de minha personalidade e filosofia empresarial. Às vezes ele parecia mal-humorado e distante, mas os que o conheciam bem sabiam que era uma pessoa interessada e carinhosa, dedicada à família e à comunidade. O relacionamento que mantinha com minha mãe serviu de modelo para meu relacionamento com Beth, minha esposa. O amor e o coração de servidor de meu pai para com minha mãe perduraram por todo o casamento. Quando, tarde na vida, minha mãe passou a sofrer de uma doença mutilante, degenerativa, meu pai demonstrou a autêntica virtude cristã dela cuidando pessoalmente. Claro, eu não poderia ter sabido naquela ocasião do quanto eu precisaria um dia me inspirar nessa lição. Minha mãe era uma holandesa de antecedência frísia e nascera em uma família de 9 filhos. O pai dela falira na Holanda, exatamente como seu sogro, e a família Van der Voort emigrara para os Estados Unidos, a fim de recomeçar a vida. O Sr. Van der Voort tornou-se decorador de interiores e construtor, enquanto a jovem nele aprendia todas as prendas domésticas que, naquele tempo, eram ensinadas às mocinhas. Minha mãe era uma grande cozinheira. Um de meus pratos favoritos era brócoli, ou couve de fazendeiro, feito de couve e batata, com molho grosso. Era o tipo de comida para esquentar a barriga nas noites de congelar os ossos de Michigan. Minha mãe, contudo, não era de passar todo o seu tempo cozinhando e cuidando da casa. Não tinha um emprego no sentido usual da palavra, mas aplicava bem sua energia em 1000 diferentes maneiras. Possuía um carro próprio, o que era incomum para mulheres na época de 1930, e o transporte lhe dava liberdade para participar de todos os tipos de atividades meritórias fora de casa. Tomava parte em praticamente todas as obras da igreja e pertencia a muitas organizações da comunidade, principalmente de natureza beneficente. Com ela, aprendi a importância do envolvimento nos assuntos da comunidade. Ela considerava o serviço prestado aos demais como um aspecto fundamental de um serviço ainda mais importante prestado a Deus. Desde a infância, em casa e na escola, aprendi que o único alicerce verdadeiro da fé e da vida era a palavra de Deus. Hoje, essa ideia caiu de moda e os que alegam ter uma fé profunda são objeto de ridículo. Tolerância é a palavra-chave nestes dias, mas parece que ela assumiu novo sentido. Somos estimulados a tolerar tudo, por mais estranho que seja, exceto a crença em que só há uma maneira de nos salvarmos do pecado. Esta e outras doutrinas tradicionais não devem ser toleradas. O que os inimigos da fé religiosa defendem realmente é um tipo de intolerância. Intolerância com a ideia da verdade e de nossas responsabilidades para com Deus. Eis o motivo por que costumes como orações nas escolas, outrora comuns, foram abolidos. A prece sugere crença em certas verdades imutáveis. A Oakdale Christian School, na Fisk Street, era a alternativa à escola pública em nosso bairro. Sendo uma boa escola, numerosos pais sacrificavam-se mesmo durante a depressão para dar aos filhos uma educação na Oakdale. Lá aprendíamos a leitura e a escrita e a aritmética tradicionais, usando métodos testados e comprovados pelo tempo. Éramos ensinados também a não dizer palavrões. O senhor George Van Wessep, o diretor da escola, o pai de Helen DeVos, exibia ocasionalmente para nós filmes clássicos, tendo o cuidado de
censurar todas as partes condenáveis, tapando com a mão e a lente do projetor. Uma frase cabeluda, pronunciada por um oficial britânico em um filme sobre a Guerra da Independência, porém escapou de seu controle e durante semanas foi motivo de grande divertimento em Oakdale. Debandem seus rebeldes filhos da... Em outubro de 1929, ocorreu a quebra de mercado de ações, lançando nos Estados Unidos na Grande Depressão. Eu era criança demais para compreender o que acontecera. Vários anos depois, porém, um banco local faliu, levando todas as economias que eu guardava numa conta de poupança. Mais tarde, consegui reaver 5 centes por cada dólar depositado, juntamente com uma lição valiosa sobre a natureza dos bancos. Como o dinheiro era escasso durante a depressão, nossas diversões após as aulas tinham que ser baratas. No verão, meus colegas e eu explorávamos o bairro subindo em pilhas de carvão na carvoeira da Boersma, dando passeios de carona nas carroças da Grand Brick Company, ou observando o trabalho de mecânicos de carros, sapateiros ou caras que vinham matar galinha na casa da gente. Um riacho próximo, o Silver Creek, que corria por um túnel subterrâneo na extensão de um quarteirão, proporcionava-nos intermináveis horas de exploração aventureira à luz de velas. As ruas quase sem tráfego de veículos eram locais perfeitos para hóquei sobre patins e beisebol. Marcas de giz no asfalto recém-assentado serviam de bases. A única desvantagem era que não podíamos chegar às bases com um deslizamento espetacular, a menos que quiséssemos deixar por lá um pedaço de pele. Em raras ocasiões, quando tínhamos 10 centes, podíamos saborear um sorvete de casquinha bem tirado na East End Creamery. Já mais acessíveis eram as guloseimas de Roxy, que vendia bebidas gasosas, ou na Kinsel's com seus bombons de chocolate. Podíamos comprar por 1 cent gasosas geladas de doer no dente, vermelha, verde, alaranjado ou cola. No Verns, um posto de gasolina. No outono, a gente pegava galhos na rua, em casa onde fosse, e fazia fogueiras. No inverno, ou quando me cansava da vadiagem pela rua, eu passava horas trabalhando em modelos de aviões para armar, comprados na Cuisemas, uma loja de ferragens. Havia um empreiteiro de construção de casas em nosso bairro e alguns garotos das vizinhanças ajudavam no trabalho. Naqueles dias, paredes eram construídas de sarrafos pregados em postes e, em seguida, cobertos com reboco. A gente se divertia fazendo isso e aprendi muito sobre trabalhar duro e fazer trabalho de qualidade. No verão, eu e alguns garotos ganhávamos um dinheirinho extra aparando gramados. A depressão atingiu nossa família bem perto de casa, quando a indústria de construção civil entrou em uma grande fossa na década de 1930. Meu avô paterno perdeu seu negócio de construção e ficou financeiramente arrasado. Durante certo período, teve que morar conosco, o que acabou por ser uma experiência extraordinariamente positiva para mim. Eu lhe fazia companhia durante longas horas e ele produziu sobre minha vida um impacto imensurável. Você, hoje em dia, pode imaginar parentes vindo morar em sua casa?
Meu avô, enquanto teve seu negócio, foi arquiteto, construtor, carpinteiro e empresário. Enquanto me falava sobre seu trabalho e demonstrava suas habilidades em trabalhos de madeira, eu observava fascinado como coisas eram projetadas e montadas. Anos depois, os interesses de meu avô me levaram a fazer cursos de engenharia e ingressar no Corpo Aéreo do Exército. Mas o que o colocava realmente em uma classe especial era sua fé profunda e a maneira como ele combinava teologia tradicional com todos os aspectos da vida que o levava. Quando ele morava em Holland, Michigan, eu ia frequentemente visitá-lo e dávamos passeios juntos pela cidade. Muitas vezes descíamos na Rua 19 até a 9, no centro da cidade. Ele tomava seu lugar em um banco na praça pública, onde um bocado de moradores já haviam se reunido para discutir teologia, em holandês, claro. Eu arranjava um lugar perto de vovô e ficava escutando, enquanto aqueles homens discutiam os méritos do criacionismo ou demonstravam os erros de Armênios, um teólogo que acreditava que Deus dera ao homem a liberdade e aceitá-lo ou rejeitá-lo. Acho que eles continuam ainda em algum lugar discutindo esse assunto. Vovô era capaz de sustentar seus pontos de vista em um debate e acho que merecia o respeito de todos os que ouviam. Anos depois, ele me disse que sempre tivera desejo de estudar em um seminário. Vovô me mostrou que nosso alicerce teológico deve ser sempre estudado e que a verdadeira fé é vivida não apenas num banco de igreja nos domingos, mas em todas as outras partes da vida. Uma troca que mudou toda uma vida. Se tudo isso contribuiu para me modelar o caráter, foi um modelo a ano 1929 que modelou a minha carreira. Em 1939, fui matriculada na Grand Rapids Christian High School. Eu morava no outro lado da cidade e todos os dias ia de bicicleta para a escola até que, à idade de 15 anos, meu pai me deu um Ford modelo A, ano 1929. Minha família era de classe média, mas sempre havíamos tido carro porque meu pai era dono de uma revendedora. A maioria dos garotos da escola não tinham essa sorte. Na verdade, eu era um dos dois únicos alunos da Christian High a ter carro, o que me tornou muito popular, como bem podem imaginar. O modelo A tinha um assento de reserva, o que me dava espaço extra para passageiros. Cobrar a eles 25 centes por semana pela corrida até a escola era a minha maneira de pagar a gasolina, que naqueles dias custava 10 centes o galão, e conseguir ainda economizar uns trocados. Certo dia, um cara chamado Rich DeVos me procurou para conversar sobre uma corrida. Ele morava a uns 2 quarteirões da minha casa, de modo que, claro, achei bacana pegar com ele $0,25 todas as semanas. O que se seguiria daquela troca simples foi mais do que qualquer pessoa poderia ter imaginado. Aos poucos, Rich e eu viemos a nos conhecer bem e nos tornamos bons amigos. Saímos juntos com nossas namoradas, íamos juntos a jogos de beisebol, divertíamos-nos junto e conversávamos sobre o que queríamos fazer de nossa vida. Rich era mais sociável do que eu, mais extrovertido e sempre fazia um pouco mais de barulho. Eu era mais rato de biblioteca, mais caladão. Ainda assim, a despeito das diferenças entre nós, eu gostava da companhia dele, que puxava para fora o que havia de melhor em mim. No devido tempo, descobrimos que nossas personalidades diferentes complementavam-se de forma perfeita,
de tal modo que formávamos uma dupla imbatível em tudo que resolvíamos fazer. Quando me formei na escola secundária em 1941, ambos sabíamos que seríamos amigos por toda a vida. Guardo com carinho um bilhete que Rich me enviou muitos anos depois, quando completei 39 anos de idade, e que mostra que, amigo sempre presente e fiel, ele foi durante todos esses anos. Querido Jay, parabéns. Isto é apenas um bilhete para lhe mostrar o quanto você significa para mim pessoalmente. Nos últimos 25 anos e mais, tivemos nossas divergências, mas algo maior sempre transpareceu. Não sei se há qualquer maneira simples de dizer isto, mas poderia ser chamado de respeito mútuo. Uma palavra melhor poderia ser amor. De tantas maneiras, esses anos foram bons para nós, que seria difícil isolar fatos específicos, mas as emoções e alegrias se encontram principalmente no fato de que fizemos tudo isso juntos. Tudo começou realmente com aquela corrida de 25 centes, que tem sido uma bela corrida desde então. Obrigada por você ser o que é. Sinceramente, Rich. Algumas pessoas são acusados de comprar amigos, mas acho que vocês poderiam dizer que fiz justamente o oposto. Marvin Van Dellen e John Van der Ven foram dois outros ocupantes daquele assento extra que se tornaram amigos queridos. Frequentemente íamos pescar ou esquiar juntos, e com Rich formamos um quarteto que perdurou durante o tempo da escola secundária, época da guerra, casamentos, carreiras, e que ainda continua até hoje. Em breve, comecei a trabalhar com meu pai, pedindo de vez em quando a ajuda de Rich. Quando eu tinha 15 anos de idade, Rich, 14, papai nos pediu que ajudássemos a entregar 2 caminhões usados a um cliente em Bozeman, Montana. Claro que agarramos com unhas e dentes a oportunidade. Hoje em dia, nenhum pai consciencioso faria uma coisa dessas, mas os Estados Unidos de 1940 eram um lugar mais seguro. Para nós, era difícil conceber uma aventura mais emocionante. Fingíamos estar nos vastos espaços descampados do oeste, enfrentando e vencendo com nossa força e habilidade todos os desafios da estrada. A perspectiva da viagem agradava extremamente ao nosso profundo senso de autoconfiança e independência. Como primeira de muitas aventuras de Rich e eu teríamos na vida, o espírito de trabalho em equipe e companheirismo nos serviam bem em anos futuros. Na viagem, tínhamos que ter todo cuidado com as finanças. No verão de 1940, persistiam os efeitos da Grande Depressão, de modo que fizemos todo o possível para extrair o máximo de cada cento. Para evitar despesa de motel, dormíamos em cima de montes de feno na caçamba dos caminhões. Não dávamos a mínima bola para isso. Aquilo era uma aventura. Nós éramos homens e podíamos aguentar o que desse e viesse. Em um dia quente, tivemos 3 pneus furados na mesma ocasião. Os pneumáticos dos caminhões estavam quase carecas quando partimos e tivemos que parar em frente a um posto de gasolina situado no meio de lugar nenhum. Consertamos os pneus usando o kit que havíamos trazido e descobrimos em seguida que o cara do posto queria nos cobrar 5 centes pelo ar. Não tínhamos como gastar dinheiro comprando ar, nem mesmo 5 centes, de modo que pegamos nossa pequena bomba manual e passamos a hora seguinte enchendo os pneus. Assim que ele pensava que a gente ia desistir e lhe pagar os 5 centes, mas ele não contava com nossa determinação e disposição para o trabalho.
Lição do tempo da guerra. Ao me formar na escola secundária, o mundo estava em guerra. Nos cinemas, o Movie Stone News mostrava cenas de soldados alemães usando capacete de aço, poderosos tanques avançando por toda a Europa e soldados americanos embarcando para a zona de guerra. As últimas notícias da guerra eram transmitidas por todas as estações de rádio. As fábricas americanas produziam, nesse momento, tanques, aviões de caça, canhões e munições. Cupons de racionamento estavam em todos os bolsos e a maioria das lojas anunciavam em suas vitrines a venda de bônus de guerra. Muitos amigos que haviam se formado comigo naquela primavera estavam fazendo treinamento militar e, em seguida, partiriam para a Europa e o Pacífico. Ingressei no corpo de reserva do Corpo Aéreo do Exército, no Calvin College, pensando que poderia escolher a arma e talvez terminar o curso superior antes de entrar em serviço ativo. Um oficial de exército veio até a escola e nos disse que, se sentássemos praça imediatamente na reserva, poderíamos terminar o serviço e ter oportunidade de ingressar na escola de formação de oficiais. Não sendo ainda, naquela época, bem escolado na vida, acreditei nele e, em novembro de 1942, sentei praça e entrei no exército como soldado raso. Em março seguinte, fomos embarcados em um trem com destino ao campo de treinamento de São Petersburgo, Flórida. A caminho, enquanto tomava o café da manhã, minha bandeja começou a deslizar pela mesa na primeira indicação de que o trem havia descarrilhado. Ninguém em meu vagão ficou seriamente ferido, mas aquilo abalou um bocado o pessoal. Quando finalmente chegamos a São Petersburgo, fomos alojados em tendas montadas no que fora o campo de golfe de um clube campestre Granfino. As instalações do acampamento haviam sido construídas sem muito cuidado ou bom senso e as condições eram péssimas. O refeitório ao ar livre ficava contíguo às latrinas sem vasos, meras fendas no chão de tábuas, não havia água quente e era difícil conseguir bons cuidados médicos. Acho que a maioria dos médicos estava sendo enviada para o exterior e para os campos de batalha. Recebemos vacinas de todos os tipos, mas aparentemente isso de nada adiantou, porque, por alguma razão, muitos recrutas adoeceram. Pelo menos 500 recrutas ficaram gravemente doentes. Fui um deles. O exército confiscou um grande hotel em São Petersburgo e encheu-os de pracinhas doentes. Passei um mês neste hospital improvisado. No início, os médicos diagnosticaram a doença como sarampo. Eu sabia que não tinha nada disso. Sarampo não dá dor de cabeça fortíssima e quase todos nós sentíamos dores excruciantes. Após algum tempo, gente começou a morrer e os médicos concluíram que o que tínhamos era meningite espinhal. Em 1943, não havia tratamento eficaz para essa doença. Os médicos experimentaram um bocado de remédios até que passaram a usar medicamentos à base de sulfa muito eficazes. Entre mentes, os cidadãos locais queixaram-se a seus congressistas sobre as condições do campo de treinamento na Flórida. Não fazia sentido para mim nem para eles que o exército estivesse convocando milhares de homens em boas condições físicas e mandando de volta para casa metade deles como doentes ou aleijados, 1 ou 2 meses depois. Muitos que não morreram na doença ficaram permanentemente inválidos. Alguns não podiam andar, outros não conseguiam falar mais e o resto seria atormentado por doença crônica o resto da vida.
Dou a muitas pessoas de Grand Rapids todo o crédito por terem conseguido, com suas preces fervorosas, meu pleno restabelecimento final. A experiência toda me encheu de aversão pela maior parte dos tratamentos médicos. Até hoje, a doença no campo de treinamento do Exército foi a única vez em que me internaram no hospital. Há muito tempo sinto interesse por métodos alternativos de cura e prevenção de doenças. Claro, a medicina convencional parece funcionar na maior parte das vezes, mas uma infinidade de coisas sobre o corpo humano que não conhecemos ainda e muito mais ainda para ser descobertos. Teorias convencionais precisam ser questionadas de modo que novas ideias possam ter uma oportunidade de ser usadas. O Dr. Ignace Semmelweis, um obstetra vienense, desafiou na década de 1840 o pensamento médico de seus dias ao inserir em que o pessoal de saúde, entre o atendimento de um e outro paciente, lavasse as mãos. Ele salvou milhares de vidas como resultado de seus esforços persistentes, mas faleceu antes que a ciência médica lhe aceitasse os resultados. Quando terminei finalmente o treinamento básico, passei para a escola de visor de bombardeiro em Lowry Field, Denver, Colorado. Neste local, aprendi o que havia sobre os visores Norden, sofisticados, altamente secretos, que tornariam tão devastadores os ataques aéreos à luz do dia na Europa e Japão. Em seguida, submeti-me ao treinamento de cadete de aviação no Seymour Johnson Field, na Carolina do Norte, e daí segui para a Universidade de Yale, onde cursei a Escola de Oficiais de Armamento de Aeronaves. O curso era extremamente rigoroso e intensa a programação. Não iam dispensar nenhum de nós, porque havia uma necessidade desesperada de oficiais no esforço de guerra. Quando dei por mim, estava trabalhando mais do que jamais pensei que conseguiria aguentar. O único lugar para estudar após o toque de recolher, às 9 da noite, eram os banheiros. E lá fiquei algumas noites até o toque de alvorada, às 5 da manhã. Houve muitas ocasiões em que pensei que não poderia dar conta do recado, mas graças a esforços persistentes, descobri que podia acompanhar meus colegas e mesmo superá-los. Lembro-me ainda claramente do discurso sucinto de impacto contundente feito por um general em nossa cerimônia de formatura. Cavalheiros, os senhores vão agora para a guerra. Na guerra não há desculpas para o fracasso. Não poderão dizer que não puderam prever o estado do tempo e, por conseguinte, perderam a batalha, ou que não conseguiram receber munição, ou que seus aviões não foram entregues em tempo. Vocês terão que, preliminarmente, levar tudo isso em conta. Vocês vencerão a batalha, de qualquer maneira. Se a perderem, poderão perder a guerra. E, nesse caso, não terão mais uma pátria para onde voltar. O inimigo tornará, o inimigo tomará a terra de vocês. Na guerra, não há desculpas para o fracasso. Após receber minha patente de segundo-tenente, o Corpo Aéreo de Exército me incumbiu de treinar tripulações para os bombardeiros B-17 e, mais tarde, os B-29, que tinham autonomia de voo para chegar ao território metropolitano do Japão. Rich, enquanto isso, havia se alistado também no Exército e estava estacionado com uma unidade de planadores na ilha de Tinian, no Pacífico. Mantínhamos contato por cartas e uma de duas vezes conseguimos viajar para Estados Unidos na mesma ocasião. Voltamos a nos encontrar em Grand Rapids
E, certa noite, depois de ter deixado em casa as duas garotas com quem havíamos saído, Rich guardou o carro na garagem da casa dos pais e começamos a conversar. Ele perguntou: Bem, Jay, quando tudo isso terminar, o que é que nós vamos fazer? Voltar à faculdade? Ambos sabíamos que não era isso que queríamos. Quanto mais conversávamos, mais compreendíamos que devíamos formar uma sociedade e entrar juntos no mundo dos negócios, como aconteceria muitas vezes no futuro. Tudo o que precisávamos fazer era descobrir que tipo de negócio iniciaríamos. Acho que vocês vão ficar surpresos quando descobrirem como decolou a primeira equipe formada por Van Endel e DeVos.